João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero pregar nesta noite, amados, baseado nesse tema aqui, nesse versículo extremamente conhecido e tão maravilhoso e abençoador, mas eu quero pregar sobre os enganos de Satanás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vou pregar sobre os enganos de Satanás. Aquele que veio para nos tirar da presença de Deus, igreja, aquele que veio para nos tirar da presença de Deus, diz a Bíblia, nos matar, roubar e destruir. Ele não é um ser parado, sedentário, alienado. Pelo contrário, ele é um ser astuto, sagaz, anda em derredor buscando quem possa tragar e sempre estará tentando nos atrapalhar e destruir as nossas vidas. Você acha que o diabo é seu amigo? Não. Até porque você também não quer ele como seu amigo. Ele pode até se apresentar como amigo, mas ele veio, diz a Bíblia, para nos matar, roubar e destruir. E tem mais, ele não se apresenta de uma forma horrível. Não que eu tenha alguma coisa contra a cor vermelha, mas da cor vermelha, com 2 chifrinhos assim, com um tridente. Isso é uma cultura. Ele se apresenta, amado, pode ter certeza, usando vidas, tentando te encantar, tentando te seduzir e despertando os seus desejos. Um dos projetos dele, amado, veja bem, um dos projetos desse camarada aí, que todo mundo pensa que ele tem 2 chifrinhos na testa, né? Um tridente, né? Para espetar as pessoas por aí. Quem quer ser espetado por ele? Ele não vai te espetar. Ele vai agir de outra maneira. Esse camarada, sabe o que ele quer em primeiro lugar? Que creiamos no errado e não creiamos naquilo que é certo. Segunda observação, que desvalorizemos o que tem valor e não valorizemos aquilo que tem. Ou melhor, valorizemos o que não tem valor e desvalorizemos o que tem. Para aqueles irmãos que se envolvem bastante com a obra de Deus, Ele tem um desejo especial para você, e Ele faz de tudo para que isso aconteça. Você que se envolve bastante na obra de Deus, Ele deseja e cria circunstâncias para que você não se envolva com o Deus da obra. Mas é possível? É possível. Você pode ser envolvido com a obra de Deus, mas pode não ser envolvido com o Deus da obra. Você não esperava ouvir isso hoje, hein? Pois é. Para que ele alcance, amado, os objetivos dele, ele costuma sempre, para que ele alcance os objetivos dele, ele procura sempre lançar algumas palavras, algumas frases que acabam colando, cai no gosto da sociedade, se transforma em cultura. E eu vou mencionar alguns exemplos aqui para você. Então, volto a repetir, ele lança frases e palavras na sociedade, que acabam colando, a sociedade gosta e se transforma em cultura. Quer ver um exemplo? Eu já ouvi muito, já ouvi dentro da faculdade. A Bíblia não é a palavra de Deus. Dentro da faculdade já ouvi isso, fora da faculdade eu já ouvi isso. E muitos, ao ouvirem essa afirmação, amado, entenda, sentem-se bem. Primeiro,
Porque a Bíblia revela os nossos pecados e o ser humano, no geral, não gosta disso. A Bíblia é um livro que vem de confronto com o ser humano. E o ser humano, muitas das vezes, não gosta de ser confrontado. E quando o diabo lança esse tipo de argumento, de frases dentro de uma sociedade, você sabe o que ele mais quer, amado? É que quem não está lendo a Bíblia, não leia. E quem já está lendo, pare. Ele é sagaz. E de uma coisa, mas nós podemos ter certeza. Ele quer que a sociedade não conheça a mensagem desse livro chamado Bíblia. Sabe por quê, amado? Porque ele sabe que já tem mudado a vida de milhares e milhões de pessoas em todo o planeta. E ele não quer que as pessoas conheçam a mensagem desse livro, por quê? Porque é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de transformação. É uma mensagem que o caráter de Deus entra no caráter do homem e muda tudo. É ou não é, igreja? Você que é nascido de novo. Ele quer que você, amado, não conheça. E se conhece, pare de crer nas promessas da palavra. Porque se você continuar crendo, você será abençoado pela palavra de Deus e pelas promessas da palavra. Então o que ele quer? Que você não conheça a mensagem desse livro chamado Bíblia, rapadura do crente, perfume do crente, seja lá o que for. Tijolo, martelo. Ele quer que você não conheça esse livro. Esse livro, uma coisa que ele também não quer. Não quer que você leia. Por quê? Porque o livro mostra para nós o caráter dele. E ao mesmo tempo revela o caráter de Deus ao homem. Por isso é que ele quer que você não creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Frases malignas. A sociedade lança isso aí, mas alguém está por trás. Frases malignas, olha só. Deus vai abrir uma exceção no meu caso. O cara está lá na sarjeta do pecado, se acha o bambambam e lança essa frase: Deus abrirá uma exceção no meu caso, como se ele fosse um privilegiado. Olha para quem está do seu lado aí, só olha. Caim pecou e teve suas tristes consequências. Passou a andar errante, perseguido, vazio, triste, com medo. Tudo por causa daquele pecado que ele cometeu. Sansão, aquele cara forte, cabeludo, né? Acho que o Rambo no auge, o Sylvester Stallone não chegava nem perto de Sansão. Qual foi o problema ali? Ele se deitou no colo de mulheres estrangeiras. Cuidado com a estrangeira, amado. Não é estrangeira de outro país, não. Você entende a minha linguagem, não entende? Entende. Ele contou, amados, o que não deveria contar. E quero aproveitar para dar uma palavrinha de doutrina à igreja. Está acontecendo muitas fofocas do inferno no meio das mulheres da nossa igreja. Mulher da igreja, receba, olha para mim aí, pode olhar. Umas fofocas do inferno, do diabo. Conta só para você, a outra conta só para outra. De repente a igreja está fermentada e ninguém sabe. Pensa que a igreja é um problema. Até certo ponto a igreja é um problema, porque a fofoca do inferno está na igreja. Sansão contou o que ele não deveria contar. Irmã, não conte. Irmã da igreja, ó. No que ele conta o que não deveria contar, a mulher estrangeira, ele dormiu e ela cortou os cabelos dele. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, pularam em cima dele, a força sumiu. Os filisteus, diz a Bíblia, arrancaram-lhe os olhos.
o levaram amarrado, o escarneceram, e ele passou a trabalhar como escravo para os inimigos. Jonas, o famoso profeta desobediente, não sofreu as consequências? Por causa dele, além dele passar aquele sufoco todo, o navio quase afunda. Eu sei que é por minha causa, pode me jogar ao mar. Aí jogaram o infeliz para o mar, a baleia engole, e nem para comida de peixe desobediente serve. Olha para quem está do seu lado aí, está obedecendo a palavra de Deus, irmão? Nem para comida de peixe o desobediente serve, amado. O que a palavra de Deus diz? Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você sabe o que é pecado? Sabe por quê, amado? O Espírito Santo já nos convenceu. Ele veio para isso. Embaraço, o que é embaraço, amado? O que é embaraço? Só um exemplo. Telex Free. Uns ganharam e a maioria perdeu. A maioria perdeu para uns ganharem. Fato é que a maioria investiu, ficou na expectativa e não aconteceu nada. Embaraço, amado, engraçado, uma coisa esquisita. Eu não sei que tipo de Deus algumas pessoas servem aqui. Vão para a praia com aquelas roupas pequenininhas, bate uma foto e posta nos grupos da igreja, para mostrar os mamãos e outras coisas mais. Não entendo que tipo de pessoa cristã que é essa, eu não entendo. Eu desconheço esse tipo de cristianismo. Desconheço, e não é fraqueza do homem não. É que tem coisa, amado, que não é de crente. Sabe o que é isso? É embaraço. É embaraço, igreja. É embaraço. Mentira para livrar um irmão de uma fria. Sabe o que é isso? Embaraço. Depois você vai ter que fazer uma outra mentira para cobrir aquela. Embaraço. Enrosco. Enrosco, amado. Enrosco. Olha só outro enrosco, outro embaraço. Uma irmã ficou viúva lá em Pontes de Lacerda. A irmã era fazendeira, tinha uma bela de uma fazenda. Aí um irmão da igreja lá, solteiro. A irmã tinha 60 anos, o jovem tinha 39. O jovem falou assim: pastor, o que você acha? Eu estou gostando daquela irmã lá que ficou viúva e tal e tal. O pastor falou: rapaz, você está gostando do dinheiro dela. Cria vergonha, rapaz. Você tem 39 anos e quer casar com uma mulher de 60? Sabe o que é isso, amado? Embaraço. Embaraço. Enrosco. Esse tipo de pessoa na igreja, tranqueira, encrenca. Aí vem o oposto, né? Aí vem o oposto. O cara aí, 55, 58 anos, está amando uma mocinha de 18, 19 anos. Ah, para, meu. Vai orar, rapaz. Sabe o que é isso? Embaraço, encrenca, enrosco, tranqueira. Aleluia, igreja. Fala, Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Um desejo que o diabo quer, amado. Um desejo dele. Sabe o que ele quer? Ele lança alguns argumentos bem articulados. O cara é inteligente. Ele diz bem assim: você não precisa ficar indo na igreja, lendo Bíblia, orar, estar no meio dos crentes para ser crente. Você não precisa dessas coisas. Sabe por que ele fala isso, amado? Porque ele quer que você saia do meio da igreja. A comunhão da igreja fortalece a nossa fé. E ele quer que você se enfraqueça. O que o apóstolo Paulo escreve? Ele fala sobre batalha espiritual. A vida cristã, queira ou não, é uma batalha. E ele diz bem assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. São regiões, são hierarquias demoníacas
contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Ele considera o crente como um soldado, pode ver, tranquilamente, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que capacete da salvação é esse? É a convicção de salvo. Diga eu, em Cristo, estou salvo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? Todo aquele que já tem os seus pecados cravados no corpo de Jesus, e continua crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Esse, segundo Paulo, é santo. Paulo nos mostra aqui, amado, o caminho da bênção, o caminho da vitória. E o que tem acontecido, amado, é que muitos cristãos têm abandonado os princípios da palavra de Deus, e quando vem uma situação difícil, ele tenta resolver tudo isso baseado no achismo, baseado no senso comum, baseado nas opiniões religiosas, e se afasta dos princípios da palavra de Deus. Amado, essa Bíblia que você carrega, ela é como uma bússola em sua vida. Ame esse livro, ame esse livro. Uma outra artimanha de Satanás, que você já ouviu, eu já ouvi muito por aí, e você também já ouviu e vai concordar comigo. Olha só, o importante é ter fé em alguma coisa. A Bíblia não fala isso. E quem não entende nada de reino espiritual, nada de Bíblia, sabe o que ele acha? Ele acha que isso é legal. Legal. Coerente, faz sentido, o importante é crer em alguma coisa mesmo. Olha só, cada coisa. Tem alguns, amados, que acreditam que se ele morrer numa guerra religiosa, ele vai para o paraíso com 72 virgens. Nem merece comentário, né? Outros acreditam, amado, que o Deus da vida dele é o crocodilo. Você acredita nisso? Outros acreditam que aqueles que já morreram ficam com seus espíritos vagando, andando por aí em busca de luz. Outros acreditam que se você falar com Deus, olhando para uma imagem bem na sua frente, aquela imagem bonita de um santo ou de uma santa, ele acredita que por causa daquela imagem, Deus vai te ouvir, e a Bíblia diz que Deus não vai te ouvir. Você precisa ouvir a verdade nua e crua. A Bíblia diz que Deus não vai te ouvir. Aleluia, igreja. Na verdade, veja bem, diz o apóstolo Paulo, a respeito de todas essas inverdades, ele diz bem assim: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui ele está o que, amado? Exaltando o nome de Jesus, e ao mesmo tempo o diabo odeia todo tipo de exaltação a Cristo. Ele simplesmente odeia. Uma outra grande mentira do diabo. O diabo deve estar bravo comigo hoje. Estou falando todas as mentiras dele aqui. Olha só. Já ouvi isso aqui. Jesus Cristo foi apenas um profeta mediano. Jesus Cristo foi apenas um profeta mediano. Qual a intenção do diabo, amado, ao lançar uma frase como esta? Ele quer, em primeiro lugar, que cada pessoa, ao ouvir essa frase, não creia na divindade de Cristo. Não creia que Cristo tenha nascido de uma virgem. Quer que a pessoa não creia nos milagres do Mestre, nos ensinamentos do Mestre,
não creia no sofrimento dele na cruz, não creia na morte e na ressurreição de Jesus. É por isso que ele lança esse tipo de afirmação: Jesus Cristo foi apenas um profeta mediano. A Bíblia diz bem assim, aquilo que muitos já sabem, né? Mateus 28, e diz lá: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver quem? O sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, medo daquele anjo, ficaram muito assombrados e como que mortos. Ali eles tiveram um choque psicológico e um choque que afetou o corpo físico desses guardas. Ficaram estáticos ali como mortos. E diz aqui ainda a Bíblia: mas o anjo respondeu, dizendo às mulheres: não tenhais medo, eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou. Ide imediatamente dizer ao discípulo que ele já ressuscitou dentre os mortos. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos aquele ocorrido. E indo elas dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro e diz: eu vos saúdo. E elas se jogaram nos pés de Jesus e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não tenhais medo. Ide, diga aos irmãos que estão indo para Galiléia, que em breve eles me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, que eram as autoridades políticas e também religiosas daquela época, que exerciam uma grande influência. Anunciaram a eles o que havia acontecido, e eles ali numa conversa só entre eles disseram: olha, tome aqui essa soma de dinheiro, fiquem em silêncio e digam que vocês dormiram e os discípulos roubaram o corpo desse homem chamado Jesus. E assim aconteceu, e naquele contexto ali, a multidão de Israel, o povo de Israel, simplesmente acreditaram que aquele Jesus havia realmente sido, o corpo dele havia sido roubado. E por incrível que pareça, agora voltando para os dias atuais, até o dia de hoje, grande parte do povo hebreu ainda não acredita que Jesus tenha ressuscitado. Ainda não acredita que aquele Jesus era o Messias esperado. A grande maioria de Israel, mesmo que ela já tenha igrejas fortes e tal, mas isso aí, em relação à população toda do país, é insignificante. A grande maioria ainda não crê que aquele Jesus que ressuscitou era o Messias esperado, e nem acreditam que ele tenha ressuscitado. A verdade é uma só, amado. Satanás quer que muitos, inclusive eu e você, não creiamos na volta de Jesus, porque será um acontecimento que vai abalar o planeta. O que o apóstolo Paulo escreve? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E ele continua: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dorme no sentido de servia a Cristo, morreu fisicamente, então ele dorme em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A verdade é uma só: um profeta mediano, ou por mais que seja um baita de um profeta aí, ele não vence a morte, ele não vence o inferno, ele não sai do reino espiritual para o reino da matéria, e depois da matéria para o reino espiritual. Só Jesus venceu a morte, só Jesus venceu o inferno. Uma outra mentira do diabo:
Uma outra mentira do diabo é que muita oração é exagero. Até no meio do crente essa mentira, no meio da igreja esse tipo de mentira já está existindo. Você fala em orar bastante, tem pessoa que fala, não precisa de tudo isso. Ninguém ora simplesmente porque precisa, nós oramos porque é um prazer estar na presença de Deus em oração e em comunhão com os irmãos. Muita oração é exagero. Isso é um problema dentro da igreja. Já se transformou um problema dentro da igreja. Uma outra mentira que o diabo já lançou na sociedade, continua lançando e quer que muitos creiam nele, muitos creiam nisso. Qual que é essa mentira? O diabo não existe. Porque se a pessoa acredita que o diabo não existe, amado, ele jamais verá o agir do diabo e jamais entenderá que é o diabo quem está fazendo alguma coisa. Por isso é que ele quer que as pessoas creiam que ele não existe. Mas a palavra de Jesus é que ele veio para matar, roubar e destruir. E você que exerce algum tipo de liderança na obra de Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. Não é Ele, Deus, é Ele, o diabo. Você que exerce algum tipo de liderança na igreja, o diabo tem um projeto para você. Que você fique desanimado, pare, fique vendo os defeitos do pastor, se sinta queimado, queimada, fique cheio, cheia de razão, não veja seus próprios defeitos e por causa disso você acabe saindo da igreja. É isso que o diabo quer para você que exerce liderança. Faço questão de só repetir isso aqui, amado. O diabo quer que você fique desanimado, pare, fique vendo os defeitos do pastor, se sinta queimado, queimada na igreja, fique cheio, cheia de razão, não veja seus próprios defeitos e por causa disso acabe saindo da igreja. É isso que ele quer para você. Ele quer que você pense que Jesus Cristo é apenas um mito. Ele quer que você pense que Jesus Cristo é apenas um mito. Ele quer que você não desfrute da fonte da água viva. Ele quer que você entenda, pense e creia que o cristianismo é uma crença qualquer como tantas outras, muito pelo contrário, amado. Mas Ele quer isso para você. Ele quer isso para todos nós. Ele quer que você desacredite na palavra de Deus. Sabe quando você lê a Bíblia e não entende nada, não sente nada, é um monte de letra, um monte de número ali, e você entendia, mas não entende mais nada, e acaba desacreditando nesse livro. É isso que Ele quer para você. Ele quer que você, amado, que está dentro da igreja, entre num deserto, e depois comece a culpar a igreja, dizendo que a igreja está fraca. É isso que o diabo quer para você que exerce liderança na igreja. E é claro, para aquele que não exerce também, só que em especial para quem exerce liderança. Porque quem exerce liderança automaticamente já influencia, e uma besteira que ele fala, aquele outro tem a tendência de acreditar. Então você que exerce liderança, é isso que o diabo quer fazer na sua vida. Você vê, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e eu estou pregando aqui sobre os enganos de Satanás. Sabe por quê, amado? Porque a igreja precisava ouvir essa palavra. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fique em oração. Abra os seus olhos. A última mentira do diabo. Toda igreja é boa. Parece certo. Parece certo. Mas eu vou provar para você que tem muitos grupos com o nome de igreja que não são bons. Como assim, pastor?
Toda igreja é boa. Existem muitas sociedades, muitos grupos com o nome de igreja na frente, mas entre eles criticam a Bíblia, exaltam outras pessoas que não é Jesus, ou seja, não exaltam a Cristo, exaltam outras pessoas, não acreditam na existência do diabo, do céu, do inferno, e colocam dúvidas das pessoas em relação à Bíblia. Está ouvindo? Criticam quase todos os ensinamentos da Bíblia, e na frente tem o nome de igreja, fulana, blá, 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 blá. Quero reforçar aqui, movimento, igreja, cristianismo, certo, é aquele onde a Bíblia é anunciada como palavra de Deus. Movimento, igreja, cristianismo, certo, é aquele que anuncia que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse verbo é Jesus. Cristianismo verdadeiro, igreja verdadeira, entidade verdadeira, como igreja, é aquela que apresenta a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. É aquela que tem uma mensagem de esperança em Cristo. Esperança em Cristo, de vida eterna, e que ensina que Jesus voltará. Essa igreja que está dentro desse contexto é boa. Falem o que quiserem falar mal sobre a Bíblia, mas a mensagem desse livro continuará transformando milhares e milhares e milhares de pessoas que recebem Jesus como Salvador. Amém, igreja? Amém. Fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor, Pai, é aquele que age, que fala, e que tem, aqui nesse lugar, pelo poder do teu Espírito, transformado muitas e muitas vidas. Cremos, Pai, no poder da tua palavra. Cremos, Pai, no poder do Evangelho que transforma vidas. E te louvamos, Pai, porque o Senhor tem agido nesse lugar, falado com vidas aqui, restaurado a esperança e a alegria de te servir, e te louvamos por tudo, e deixamos aqui um parêntese aberto aqui. Você que está desviado, você que nunca foi crente, entendeu que o mundão, chega de mundão na sua vida, porque o Espírito Santo já te convenceu que a sua única esperança é Jesus. É com você que eu falo. Há alguém nessa noite que quer começar hoje uma vida nova, recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Levante o seu braço como um sinal. Nós, como igreja, queremos orar por você. Há algum desviado que quer oficialmente voltar para Cristo, ou alguém que nunca foi crente, mas entende que esse é o caminho e quer ser? Levante o seu braço como um sinal. Amém, pode baixar o braço. Onde está a segunda pessoa nessa noite, que entendeu, que entende, chega de mundão na minha vida, chega. Jesus é a sua única esperança. Você já entendeu isso? Há mais alguém nessa noite? Levante seu braço como um sinal. Eu faço essa pergunta, faço esse apelo, com muita calma, com muita paciência, porque eu sei o que eu estou falando. Há mais alguém que quer fazer um concerto com Deus nessa noite? Estou te dando essa gloriosa oportunidade. Fazer um concerto com Deus. Há mais alguém nessa noite? Estou te dando essa oportunidade. A igreja quer andar com você. A igreja quer te ajudar nos momentos mais difíceis. Há alguém nessa noite? Há mais alguém? Um jovem? Um adolescente? Um adulto? Há mais alguém nessa noite? Fiquemos de pé. Quero orar por você, senhora. Elias, deve ser sua mãe? Acompanhe ela aqui, por favor. Dias, acompanhe essa senhora de blusa azul aí, ao lado do Elias. Queremos orar por você, senhora. Qual o seu nome?
Tereza, fica de pé. Então vai ficar. Está reconciliando ou está recebendo Jesus? Reconciliando, Tereza. Fazem 38 anos que eu sigo esse Jesus. Não tem outro caminho não. Amém, igreja, estenda seus braços para cá. Mãos e braços abençoadores. Amém, aleluia. Diga eu, nesse momento, mais uma vez, entrego minha vida a Cristo. Pai Celestial, perdoe agora minha rebeldia e me ajude a ser uma serva melhor, verdadeira, que te serve com um coração no Senhor e em sua obra. Te louvamos, Pai, por essa vida. A igreja dê ao Senhor uma forte salva de palmas. Abrace ela. A igreja pode se assentar, quero só dar um último aviso aqui rapidamente. Neste Aviva IBN, amado, pessoas acima de 60 anos estão isentos da inscrição. Amém? E você como igreja, não deixe passar essa oportunidade, aproveite, participe. Volto a reafirmar, essa inscrição, amada, ajuda a cobrir os gastos que um evento como esse, a Viva IBN mais o aniversário da igreja, gera um gasto enorme. Inscrição ajuda a cobrir esses gastos e jamais é feito para que tenhamos lucro, simplesmente lucro, não é essa a nossa intenção. A intenção é cobrir os gastos deste evento. O bolo de aniversário da igreja será cortado aqui na igreja, domingo pela manhã, após a mensagem. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor, encerrando este culto. Feche teus olhos. Pai, te louvamos, Deus, porque o Senhor tem abençoado vidas aqui. Despedes agora, Pai amado, estes irmãos de volta para os lares. E te louvamos por tudo e declaramos mais uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você que nos visita é bem-vindo, volte mais vezes, saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por enquanto estamos encerrados. Temos oração hoje, do dia 12 ao dia 22, aqui na igreja. Oração hoje, após o culto, em nome de Jesus.